Tenho certeza que você está assistindo a Copa do Mundo e tem um nome que está se destacando ainda mais do que se destacou na última temporada europeia, que é o Michael Olise. Como você sabe, o Olise, junto com toda a seleção francesa, chegou com o status de já é campeão da Copa do Mundo de 2025. Você está assistindo aqui antes da Copa do Mundo acabar? Diz aqui pra mim se você acha que eles vão ser campeão aqui nos comentários, tá? Só que, principalmente aqui no Brasil, tem muita gente que não gosta muito do Olise por causa desse vídeo que vai aparecer na sua tela agora. Who's the best player per country right now? England, Harry. Germany, Yeah, sure. Brazil? I don't know. Depois desse vídeo, o brasileiro levantou uma grande fama de marrentão pro Olise e vai ser difícil tirar essa fama dele. Eu pergunto a você, quem caralho é o Olise pra falar que não sabe de ninguém do Brasil? Porque assim, não ganhou nada. Ganhou o título da Liga agora pelo Bayern, né? Mas ganhar a Bundesliga pelo Bayern é a mesma coisa de perder o cabaço na zona, cara. Então assim, tem que baixar a bola. E outra, eu falava pra caralho, falo até hoje e sou fã de quem fala. Mas pra falar, tem que fazer. E sinceramente eu torço pra que o Brasil pegue a França e dê um cacete neles pra baixar a bola desse Olise. Só que a pergunta que eu faço é, será que ele é marrento mesmo? Será que ele é essa pessoa considerada mala? Ou será que esse é só um personagem que ele trouxe para poder utilizar dentro de campo contra os adversários? Salve, tudo bem? Eu sou o Marcos, eu sou publicitário e também sou apaixonado por os esportes. E você já pode se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma curiosidade, nenhuma polêmica do mundo dos esportes. E claro, para ficar bem informado sobre tudo dentro desse segmento. Algumas pessoas são diferentes. Eu tenho certeza que você pode ter um amigo seu que é considerado por todo mundo o nosso famoso Dodói. Filho de Vincent Olise, que é nigeriano, e senhora Olise, que é franco-argelina, Michael Akpov Olive, acho que é assim que se pronuncia, nasceu em Hammersmith, Londres, na Inglaterra, no dia 12 de novembro de 2001 e passou por vários times na base. No estranho ter chamado a mãe do Olise de senhora Olise, porque nem ela nem a família do Olise eles revelaram o nome dela, o nome principal dela, então ela usa esse pseudônimo. Tá? Como você percebeu, na sua infância o Olise foi criado sobre uma multicultura. O que eu quero dizer com isso é que ele foi criado durante 4 culturas: a francesa, a nigeriana, a argelina e a inglesa. E como você viu, ele nasceu na Inglaterra. Ou seja, ele poderia ter jogado por outras 3 nacionalidades além da francesa, mas como a mãe dele era uma pessoa que sempre colocou a cultura francesa dentro da vida dele, ele olhou e falou, realmente eu quero ser francês, eu quero seguir essa minha vida, eu quero jogar pela França, principalmente depois que ele entendeu que era jogador de futebol, que ele queria ser no futuro. Com apenas 6 anos, ele ingressou no Reims and Yeren, dando seus primeiros passos no futebol. Seu pai foi o maior incentivador para que ele continuasse a jogar futebol, porque ele teve algumas dispensas durante a sua carreira, mas o pai dele nunca desistiu porque viu que o menino tinha talento, como a gente tá vendo hoje. Só que eu não quero me prender apenas ao futebol do Olise, eu também quero falar um pouco da pessoa dele, tá? E muito do que eu quero trazer isso é porque as pessoas dizem que ele é um cara meio dane-se, sabe? Ah, não tô nem aí, faço um gol, não comemoro, ou comemoro de um jeito diferente, ou não dou risada. Então a galera fica meio no pé dele e fala, por que esse cara é tão estranho? Tudo isso, no começo da carreira dele, marcou para que ele tivesse, além dessa fama, fosse considerada a pessoa não grata, a persona não grata ali do rolê, sabe? Ele passou por Arsenal, Chelsea, Manchester City na sua infância e adolescência. Chegou no Arsenal em 2009 e depois migrou para o Chelsea, onde ficou até 2016. Quando chegou 2016, ele foi para o Manchester City e é aí que as coisas começaram a dar um rumo diferente para a vida dele. Eu só vou voltar alguns passos atrás para dizer que quando ele tinha 7 anos, ele ainda estava no Arsenal e um olheiro chamado Sean Conlon viu o menino bater aquela bolinha no time da cidade e convidou para fazer parte da sua empresa. Essa que está aparecendo para você agora na tela. Uma das coisas que o Sean pediu que foi que ele saísse do Arsenal e fosse para o Chelsea. Quando eu estava escrevendo o roteiro desse vídeo, eu procurei alguma fala do Sean para trazer aqui, para registrar ali algum momento que ele explicasse por que ele queria que o menino trocasse de Arsenal para Chelsea. Só que a única coisa que eu achei foi uma frase que ele falou para um repórter em uma entrevista dessas rápidas, que ele falou que a vida do Olise era muito difícil porque ele tinha uma visão diferente sobre como era viver. Estranho, né? Mas é isso que ele diz. E o que ele quis dizer com isso? O Olise, enquanto todo mundo fazia coisas que, sei lá, os moleques faziam em conjunto, o Olise sempre se mantinha sozinho, sempre se mantinha no canto, sempre se mantinha ali no mundo dele, vamos dizer. Só que o que sobressaía, por exemplo, quando ele chegou no Chelsea, todo mundo via que ele era uma promessa, um futuro ali no futebol. E aí, quando o pessoal ia conversar com o Sean, esse que eu acabei de falar pra você, o pessoal falava que tinha 2 coisas que podiam atrapalhar essa promessa
de vingar, vamos falar assim. A preguiça que ele tinha, que ele era considerado um jogador muito preguiçoso, só pra você ter uma noção, ele não queria voltar pra marcar. E aí no futebol europeu já dos anos 10 já era uma cobrança muito grande. E essas duas coisas que eu falei pra você, o fator dele ser preguiçoso e o fator, por exemplo, de ele não querer marcar, quando ele teve 14 anos, quando ele completou 14 anos, o Chelsea chegou e falou, então, forte abraço, a gente não quer mais que você fique aqui. E o Olise ficou 6 meses sem nenhum clube e bater na porta dele, pra ser exato. Aí entrou o Sean, o empresário dele até o momento, né? Ele começou a bater na porta de todos os clubes, mostrando o DVD do Olise, mostrando do que o Olise era capaz de fazer dentro de campo. E teve um clube que hoje está na terceira divisão, mas que no passado estava na segunda divisão, que olhou e falou, esse menino pode nos ajudar muito. E esse clube era o Reading. Que nem eu falei na época, o Reading estava na segunda divisão e assim foi que o Olise começou a ter um espaço maior no âmbito profissional do futebol. Apareceu para você recomeço e eu vou tentar explicar o porquê o recomeço. Como você viu, mesmo ele sendo uma pessoa difícil de lidar, as coisas parece que sempre foram dando certo para ele conforme ele queria mudar, por exemplo, do Chelsea pro Arsenal, conforme ele driblava um jogador dentro de campo, as coisas sempre foram dando certo, ele sempre foi ganhando algum espaço dentro de campo, principalmente dentro de campo. Vamos focar dentro de campo agora. Tá? Dizem que esses 6 meses que ele ficou sem clube foi muito importante para ele parar, analisar e ver que a vida não seria aquela sequência que ele teve até agora, que era importante ele colocar o no chão e entender que o futebol não está ali para servir, e sim ele precisa servir o futebol. Mas graças à qualidade que ele tinha, ele foi ali jogando, né? Foi se apresentar ao Reading, começou a jogar, começou a treinar, começou a mudar um pouquinho a mentalidade, e 2 anos depois ele subiu para a equipe principal, ajudando o time a alcançar voos maiores ali na segunda divisão do campeonato inglês. Mas, e como tudo tem um mas, o treinador começou a analisar que ele era um jogador um pouco mais individualista do que ele deveria ser pela função que ele tinha e como o time se comportava dentro de campo. Pelo menos o treinador queria que o time se comportasse dentro do campo. Como ele driblava muito e ajudava o time pouco na marcação, ele ainda tinha esse comportamento, o treinador olhou e falou, eu preciso ensinar ele a fazer uma coisa que é o que ele não sabe fazer. Marcar. O treinador então mandou ele pro time sub-23 e pediu pro treinador do sub-23 colocar ele para jogar como um cabeça de área, que eu acho que hoje nem existe mais um cabeça de área. Na sua cabeça, você deve estar pensando, pô, o treinador foi meio bosta com ele, né? Mas o treinador até falou em uma entrevista que achou tudo muito engraçado, e eu vou te contar o motivo. O Olise pegava a bola lá na cabeça de área, lá na defesa, e saía driblando todo mundo, como se nada, né, como se não existisse ninguém na frente dele. E depois de tudo isso, depois de toda essa turbulência ali para ele chegar no profissional, começar ali no Reading, em alguns dribles que você acabou de ver, ele foi eleito o melhor jogador desse campeonato, aceitou de vez ali o convite de jogar na seleção francesa, até que foi convocado para a seleção sub-19 nesse mesmo ano. E isso foi uma coisa muito importante de entender, que o temperamento do Olise não era um problema, um desvio de caráter que ele tinha. Ele simplesmente era desse jeito mesmo. Ou melhor, ele simplesmente é desse jeito mesmo. Porque a gente tá vendo ele na Copa do Mundo e ele é esse cara meio dano. Tem um fato que vai exemplificar muito bem o que eu tô querendo dizer aqui. Tem um relato de alguns companheiros dele do Reading na época que conta que ele parou de seguir todo mundo no Instagram e um pouco tempo depois ele tava trocando DM com a menina e disse pra ela a seguinte frase: na próxima temporada eu vou para a Premier League, não vou ficar tanto tempo em um time pequeno. Isso é um completo absurdo de se dizer, eu sei que ele era um moleque e tudo mais, mas vamos concordar que é meio complicado você dizer isso sobre o time que você joga. Depois desse sucesso no Reading, ele começou a ser cobiçado por Arsenal, Chelsea, Liverpool e outros grandes times da Inglaterra, como a gente sempre sabe que é, chuta para depois tentar comprar, né? E pensando nisso, ele foi para o Crystal Palace e ele deitou no Crystal Palace. E com muita birra de tudo que o pessoal tinha feito com ele na Inglaterra, do pessoal ter chutado ele por não entender o comportamento dele, por não ter dado atenção para ele recebeu a proposta de um time muito grande da Alemanha, que é o time que ele joga atualmente, que é o Bayern de Munique, e ele não pensou 2 vezes em fechar com um time grande, mas não da Inglaterra. Um time grande que pelo menos ele não tinha o conhecimento de como as pessoas poderiam tratar ele por lá. E depois que ele chegou ali no clube alemão, ele foi campeão alemão e mais do que isso, ganhou os torcedores da imprensa alemã o título de melhor temporada de estreia da Bundesliga. Não é fácil você ser um jogador inglês, chegar na Alemanha, que para quem não sabe, Inglaterra e Alemanha tem uma rivalidade histórica, e ser considerado dessa seguinte maneira pelos torcedores, mesmo ele sendo francês, tá? O pessoal lá leva muito em consideração onde a pessoa nasceu
nasceu e onde ela se formou. E esse foi um vídeo para contar um pouquinho mais sobre curiosidades do Ulisses, que a gente precisa dizer que o Ulisses não é uma pessoa tão aberta assim na internet ou no mundo como sei lá, o Harry Kane, como o Neymar, por exemplo, qualquer outra. Então deixa aqui nos comentários o que mais te impressionou ali sobre a vida do Ulisses na infância e nessa passagem por vários clubes grandes, para que a gente possa discutir e gerar uma conversa muito sadia sobre Michael Olise. Se você gostou desse vídeo, eu peço para que você se inscreva aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo que conta a origem de um jogador como Michael Olise. E claro, aproveita para assistir o primeiro e o segundo vídeo no canal. O primeiro conta a origem do Neymar e claro, conta também como Michael Jordan fechou um contrato para ter um tênis chamado Air Jordan e claro, ganhar dinheiro com isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo.